De volta com o Gazeta Entrevista, está conosco aqui o superintendente do DENIT no Acre, Tiago Caetano. Nós vamos falar da situação da BR-364. Nesses últimos dias, uma caravana, incluindo o superintendente, foi até Cruzeiro do Sul pela BR. Ele, pessoalmente, está indo toda semana, né, para vistoriar as obras. E a grande pergunta que a população faz, Tiago, é se a rodovia vai fechar, porque tem um grupo de pessoas que está torcendo para a rodovia fechar. É só dar uma olhada nas redes sociais, quando surge esse assunto, tem aqueles que torcem 24 horas para que a estrada feche. Vai fechar ou não? Rogério, não vai fechar. Começar com essa frase que não vai fechar, para a população ficar mais tranquila. Mas realmente, infelizmente, ainda existe, né, esse tipo de situação. Durante tantos anos a gente viu esse problema da ingerência política, interferindo na técnica em relação à BR-364 e trazendo tantos transtornos aqui no nosso estado. Mas, graças a Deus, a gente está tendo total autonomia para trabalhar na BR e realmente, apesar de ter essa torcida contra, a BR não vai fechar. Inclusive, esse ano a gente está numa situação muito mais favorável que o ano passado. Ano passado, sim, o risco era muito maior e ainda assim a gente conseguiu passar o inverno e não deixamos desabastecer o Vale do Juruá. Esse ano vai ser tranquilo. Por que você afirma com tanta convicção que não vai fechar? Tecnicamente, o que lhe dá essa segurança? Rogério, primeiro que assim, todos os trechos críticos dessa rodovia ou já foram resolvidos ou estão sendo resolvidos. A nossa expectativa é ter pelo menos mais 15 dias de trabalho nessa rodovia. E esses 15 dias tendo de trabalho, a gente consegue concluir a meta que estava prevista. E os trechos que, porventura, estejam abertos, a gente vai proteger para passar o inverno. Vamos manter a equipe permanente de manutenção do trecho. Qualquer probleminha que surja, o pessoal vai estar em cima para consertar, para poder dar manutenção. Então, dada essa situação do avanço das obras que a gente acompanha lá dia a dia, e a questão dos pontos críticos já estarem sendo sanados, nos traz essa segurança e realmente não vai fechar. Você fala 15 dias, mas dependendo do clima, vai dar para estender um pouco mais? Isso é um teto mínimo que vocês colocaram? A gente coloca esse teto mínimo, né, como uma previsão. Por exemplo, essa semana a gente está com alguns dias de estiagem, provavelmente amanhã ou depois dá uma chuvinha, depois volta uns dias de estiagem, e assim está a previsão ao longo de todo o mês de outubro. Agora é óbvio que se isso estender esse finalzinho de verão, a gente vai avançar o máximo que 10 obras. Mas a gente tem trabalhado assim com um tempo um pouco mais reduzido para poder garantir realmente dos trabalhos serem feitos. Em relação aos recursos disponíveis, quanto de fato foi disponibilizado pelo governo? Quanto vai poder ser usado nessa obra? Nesse primeiro ano a gente tem em torno aí de 100 milhões disponível, né? E foi em cima desse planejamento que a gente construiu aí a questão de atacar primeiro os pontos críticos, intensificando a obra entre Sena Madureira e Feijó, Feijó Tarauacá e Tarauacá por Liberdade, os pontos mais críticos, né? E em função desse planejamento financeiro. E ano que vem a gente muda o eixo entre Feijó e o Rio Liberdade para priorizar. Mas realmente esse dinheiro está garantido, a gente já tem medido aí mais de 30 milhões desse dinheiro, e a previsão nos próximos 2 meses é a gente fechar todo esse recurso, porque agora que realmente está sendo feito serviço mais pesado. Outra questão que chamou a atenção foi exatamente a medida de segurança que o DENIT tomou em relação aos pagamentos de oficial do Tribunal de Contas, a Polícia Federal, de todo o andamento, de todo o trâmite financeiro da obra. Como é que isso tem funcionado na prática? Então, Rogério, na prática, a gente, desde o início da obra, aliás, já há muito tempo, a gente tem tentado construir uma relação em total transparência com os órgãos de controle. Todas as ações do DENIT que de alguma forma seja mais polêmica ou envolva recursos e maior monta, a gente tem feito questão de chamar os órgãos de controle para conversar, apresentar um planejamento, inclusive essa obra, Rogério, pouca gente sabe, mas antes da gente licitar, a gente teve uma reunião com os órgãos de controle. Fizemos toda a apresentação do projeto, de como seria a obra, o andamento, e a posterior, quando a obra iniciou, fizemos uma caravana com os órgãos de controle para ir mostrando tudo que ia ser feito, e de lá para cá a gente periodicamente tem encontrado eles, TCU, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a CGU, e apresentado o andamento da obra, protocolando lá documentos, ensaios são feitos, as medições, quanto é que está avançando a obra, né? E agora, mais recentemente, a gente tem, inclusive, tentado já trabalhar a reconstrução com eles. Temos tido reuniões para falar já da reconstrução com eles. Então, eles estão acompanhando tudo. Inclusive, no início do ano, quando a gente teve um problema com a supervisão da obra que vai lá medir, fiscalizar no dia a dia, a gente mandou quase todo mundo embora, trocamos toda a equipe de lá. A gente fez um curso dentro do DENIT, com a presença da Polícia Federal e do TCU, orientando tanto os técnicos do DENIT como os terceirizados, de qualquer irregularidade, o que poderia incorrer em crime, tudo isso. Então, assim, a gente tem monitorado de perto, não deixado nada disso acontecer. Essas medidas desagradaram alguém, ou pelo menos isso chegou ao conhecimento do DENIT, que alguém tenha ficado insatisfeito com essa mudança na gestão do dinheiro?
Assim, sempre, toda mudança, no início, ela é meio dura, né? Então, assim, pouca gente estava acostumado com esse modelo de gestão. Mas é apenas momentâneo e no final, quando a pessoa entende que realmente a gente não está aqui para perseguir ninguém, a gente está aqui realmente para que todos possamos trabalhar de forma correta e ter a melhor aplicação de recurso público, com o passar do tempo, as próprias empresas, todo mundo, os políticos se adequam a essa situação e vê que realmente é o melhor caminho, aliás, é o único caminho hoje, né? Depois de tudo que tem acontecido. Os deputados estaduais estão fazendo um movimento para que o superintendente do DENIT, você, vá à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos a respeito dessa obra. Você tem tido uma postura muito ética, né, aqui nas entrevistas que concede, em relação a apontar o dedo ou fazer acusações, mas o povo não é tão generoso. O povo quer saber a verdade, o povo quer saber se houve corrupção, se quem se beneficiou, enfim. Como administrar essa pressão da sociedade e essa postura ética? Então, Rogério, como você falou, né? A gente está lá no DENIT, eu entrei no DENIT lá, assumi a gestão com uma grande missão, que é resolver os problemas das nossas rodovias, e que não são poucos. Então, assim, a gente está totalmente focado nisso. E em relação à apuração do passado, todas as informações que a gente tem, a gente repassa para os órgãos competentes apurarem. Então, assim, a gente só não vai ficar indo na mídia e divulgando isso, criando polêmicas e fatos políticos para agradar ou desagradar ninguém. Então, dentro desse contexto, eu volto e meio escuto os próprios deputados estaduais, a gente tenta atender a todos da melhor forma possível. Inclusive, estou agendado de ir lá na Assembleia, vou lá, dar toda a explicação, né? Só que assim, o que eu não vou fazer é ficar fazendo mais política em cima dessa BR, como sempre foi feito. A gente vai tomar as atitudes que tiver que tomar, seja na obra administrativa ou a nível de documentação, entregar para os órgãos de controle e eles vão apurar, como tem sido feito. Eu acho que é dessa forma, a gente trabalhando com transparência, com ética e focando em resolver os problemas, é que no final, lá na frente, a população realmente vai ter aquilo que ela espera, que é uma rodovia adequada. Vamos falar das outras rodovias federais do Acre, né? Tem a BR-317 aí, tem a BR-364 depois de Rio Branco, até Porto Velho. Como é que estão os trabalhos para recuperar essas duas estradas? Na 364, né, da divisa de Rondônia para cá, para Rio Branco, a gente já está aí com 90% dela recuperada. Está faltando apenas um pequeno pedaço ali da divisa de Rondônia, ali uns 20 quilômetros para cá, né, que estão trabalhando hoje, nesse momento estão trabalhando, eu acredito que até o final desse mês conclua esse trecho. Daqui de Rio Branco até Sena Madureira a gente tem dois trechos, um que é até o Rio Andirá, que também está com 80% resolvido já dos problemas, está faltando coisas pontuais que a empresa está trabalhando, e tem do trecho do Rio Andirá até Sena Madureira que tem um convênio, o DENIT construiu um convênio junto com o Exército, é o Exército que está atuando. Nesse trecho a gente tem conversado muito com o Exército, né, porque a gente sabe da dificuldade no início do Exército entrar, algumas burocracias entraves também, mas a gente tem aos poucos avançado, ainda tem algumas coisas a serem feitas, né, maiores, mas os problemas mais graves a gente já está atacando. Então a expectativa é que até o final do ano, acho que uns 70% dos problemas estejam resolvidos, e o Exército vai ficar ao longo todo o inverno ainda dando manutenção e mantendo. Na 317, a 317 a gente está iniciando essa semana, trabalho de recuperação. A gente veio de licitações aí, algumas delas atrasaram. No trecho entre a divisa do Amazonas até Senador Guiomar, a empresa já está executando os trabalhos, né? Mas o que interessa mais a população que anda nela é de Senador Guiomar brasileira, né? Que é o Itamar Fluxo. Esse trecho a gente está iniciando essa semana, a empresa já tem uma empresa vencedora, já conversamos com ela, hoje ela está na fase de mobilização para o local, eu acredito que amanhã ou depois já esteja serviço sendo executado. Lembrando que nós vamos priorizar aquele trecho ali próximo às Três Meninas, aquela fazenda onde tem alguns pontos graves, e chegando em Brasileia, uns 30 quilômetros antes, que também tem algumas situações que avançaram muito. A perspectiva é até o final desse mês também já está bem avançado o serviço. Muito bem, conversei aqui com o superintendente do DENIT no Acre, Tiago Caetano. Obrigado, Tiago. Rogério, a gente só esclarece para a população que trafega nas rodovias para ter cuidado, né? A gente ouve falar muito de problema, mas assim, quando está em obra, toda rodovia tem algum transtorno. Se chover, gera algum transtorno, mas as empresas estão no local, dando toda a assistência. Está bem sinalizado, é só a população ter cuidado que a gente consegue trafegar com segurança. Muito bem, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. É só um instante, até já.